E aí, depois, a expansão desses povos é que espalhou a agricultura para todos os outros lugares. Mas ela surgiu independentemente, ou seja, que a gente sabe, ou pelo menos até agora a gente sabe disso, né? Pode mudar no futuro, mas até agora o que a gente sabe é quem chegou lá primeiro não sabia fazer agricultura, descobriu ali. Ou um extraterrestre trouxe para todo mundo. Ou extraterrestre trouxe, ou alguém foi viajar. Fez sempre... uma volta ao mundo. Não, alguém faz a volta ao mundo. Sempre tem as histórias de alguém, um navegador que foi para um lugar para o outro, ensinou. Dizer que um extraterrestre trouxe é uma hipótese que pode ser considerada científica? Até que se prove o contrário. Pode ser, mas... eu estudei no ensino médio, tá? No ensino médio, teorias da iniciação da vida, tinha panspermia, tinha esse negócio todo. Mas a questão dos ETs é aquela coisa, é a hipótese menos provável possível. Então, para você não pode ser descartada. Nada pode ser descartado. Não, quer dizer, algumas a gente pode descartar com certeza quando você tem evidência negativa. Tá. Mas se você não tem evidência negativa, você pode chegar e falar assim, olha, pode ser, mas você tem algum bom motivo para preferir esta explicação que você tem que colocar o ET que veio justamente para dar agricultura? E não é que ele chegou para os astecas e falou, para os maias e falou assim, olha, tá aqui o trigo. Ele chegou, desceu e falou assim, ó, galera, é o seguinte, tem um barato não aí. tem trigo aqui. Eu não sei o que eu faço, vocês não tem trigo. Ó, tem aquele trocinho horroroso ali, ó. Eu vou chamar de milho. Ó, toma. Ó, planta isso aqui. Aí chegaram, sabe, tipo, vai chegando em cada região. Cada região. Mas eu posso chamar de científico. Aí chegaram coisas. A hipótese. Mas eu posso chamar a hipótese de científica? Você pode dizer que é uma hipótese plausível. Mas pode dizer que é uma hipótese científica, mas baseada em nada. E a hipótese de Deus pode ser baseada científica? Em nada. Aí que vai o ponto, porque a hipótese de Deus, cara... Olha que doideira agora, hein? Porque... O grande problema da hipótese de Deus... Então, aí vão duas coisas. A hipótese ET, ela é muito, 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 muito improvável. Mas é científica, segundo você, há 20 segundos. Mas você pode... Você tem métodos materiais de tentar achar esse ET caso apareça essa coisa. Tipo, lá, mandei um satélite, aí a gente achou o ET lá e putz, olha ele lá. Entendeu? A hipótese de Deus, pela definição de Deus que a gente costuma ter, ele é intangível, né? A menos que em algum momento ele se revele na existência. Aí, galera, fui eu mesmo. Oi, tamo aí. Aí, se Deus se faz material, aí ele passa a ser científico. Entendi. Enquanto ele for intangível, a gente fala, a hipótese é muito interessante, mas tem como achar alguma coisa? Não. Tem como testar? Não. Tem como fazer experimento? Não. Tem como achar não sei o quê? Não. Então, possível é? Lógico que é possível. Mas aí a gente não pode chamar de científico. Mas só seguindo então tua linha, acontece então a agricultura em vários lugares separados, uma distância razoável e sem um passar para o outro. É uma experimentação. Uma experimentação. Eu queria falar sobre o quê? Sobre experimentação, que você falou se isso era ciência ou não. Tá. E aí eu E falei a gente estava voltando, antes disso, a gente estava falando sobre essa definição de ciência que é puramente material, né? Que antigamente as definições mais antigas de ciência, que vem justamente da origem do processo científico, do interesse científico, que era um interesse muito comum dentro dos círculos entre padres, bispos, as universidades que foram criadas dentro do ambiente europeu, muito para fomentar lideranças religiosas e ensinar as pessoas a lerem, escreverem, ciências, artes. E os árabes também. Sim. Também, né? No norte da África lá. Começou a crescer muito esse interesse. Veio muito de comunidades religiosas, né? A ciência nasceu da religião, né? Assim como muitos outros fenômenos modernos que hoje se laicizaram, né? Saíram dessa dívida direta ao pensamento religioso. Mas quando a gente fala fé versus ciência, é uma coisa meio doida, assim. Hoje em dia é muito comum. Se você falar disso há 300 anos, se você falar disso há 250 anos, por que fé versus ciência? Isso não existe. Por quê? Né? Eu colocaria uns 200. Eu acho que é porque começou a haver um conflito entre o que era dito pela religião. No caso, a gente vai falar especificamente de cristianismo, né? Porque, já que a gente está falando num contexto europeu, até daria para pôr Islã, dependendo da situação, mas vamos colocar lá no contexto europeu. Passou a ter um conflito entre o que era dogmaticamente ensinado pela religião e o que era encontrado pelos cientistas, né? Nem todo mundo via um conflito, algumas pessoas viam. Quando começa esse conflito? Depende do que você descobre. Se você for parar para pensar que em determinado momento, por exemplo, que nem a questão do geocentrismo. Eu tinha lido sobre isso.
E o que eu tinha lido é que a briga entre geocentrismo... Assim, ninguém achou muito bizarro quando Kepler ou Copérnico falou: olha, eu acho que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. A galera achou até interessante. Eu acho que teve uma reunião do Copérnico com o Papa, inclusive, que ele chegou e falou assim... E o Papa, interessante isso daqui. Só que estava no começo da treta da Reforma Protestante. E aí tudo vira política, nessas horas. Até aonde me lembre, e aí quem tiver no chat aí pode corrigir, mas eu lembro que eu li sobre isso. O Copérnico, eu acho que ele era católico. Sim, polonês, né? Ele chegou e falou assim... a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Aí o pessoal lá do Vaticano falou, beleza, legal. Aí os protestantes olharam e falaram, pô, que interessante, da hora isso. E aí os católicos falaram, os protestantes concordam, então eu sou contra. Foi mais ou menos isso. Teve uma questão política muito séria. As ideias não foram tão rejeitadas assim, houveram vários outros que foram seguindo ideias próximas, assim. Mas é uma ideia até mais antiga um pouco, assim. Você pega um ou outro... teórico que propôs uma hipótese, assim, mas nada que levou muita... teve muita capilaridade nessa época. Mas a Igreja Católica foi uma das grandes promotoras do conhecimento científico desse período, assim. Era financiadora de muito esforço científico. Talvez a única. Na época, por um tempo, sim. Tempo foi a única. Havia mecenas particulares, mas... Perdão, bem menos. Eu digo isso porque quando a gente discute Deus, né, e a gente tá falando de fé e ciência, e o modo como Deus surge no meio desse debate, não só por muito tempo na história do mundo não foi um dilema, não é? Como eu ainda acho que não deveria ser um dilema, não é? A hipótese de Deus como uma hipótese que não, obviamente, eu não posso comprovar laboratorialmente, né? Mas nem tudo que é científico é laboratorial. Mas ela não impede você ter a ciência como... Sim. Eu creio que Deus escreveu 2 livros, não é? Deus escreveu a Bíblia, Deus nos trouxe a Bíblia através dos seus autores humanos, como Deus também criou o universo, criou a realidade e me deu, como um ser humano criado, minha mente, eu acredito que minha mente é um projeto de Deus, ela não é o fruto de meros processos adaptativos aleatórios e de adaptação sexual e natural. Creio que Deus organizou a minha mente para que minha mente pudesse ler, entender e compreender o mundo que ele criou. Entendi. Se por algum motivo a minha leitura bíblica e a minha leitura do mundo entram em conflito, alguma das duas coisas estão mal feitas. Ou a minha leitura da realidade através do processo científico, ou a minha leitura da Bíblia. Né? Alguma coisa está mal feita aí. Ao longo da história a gente teve, por exemplo, muitos aperfeiçoamentos na leitura bíblica a partir de conhecimento científico. Pô, eu estou vendo uma coisa e estou lendo o texto de um jeito que não parece ser coerente com o que eu estou vendo. Né? Como é que eu resolvo isso aqui? E às vezes aí com o tempo que você vai encontrar explicações com o aperfeiçoamento do hebraico, do grego, né? E você, não, esse texto aqui não pode ser traduzido de outras formas e tal. Como muitas vezes o conhecimento científico pode se beneficiar de elementos históricos, por exemplo. Existiam muitos debates sobre, por exemplo, cidades que ninguém nunca encontrou na história, povos que nunca foram percebidos e que só eram registrados no Antigo Testamento. A arqueologia diz, não, isso aqui não existe, isso aqui é invenção de judeu. E depois de muito tempo ia se descobrir e encontrar em outro lugar, através da fonte histórica, que também é o Antigo Testamento, por exemplo. Né? Então, assim, esse tipo de conflito entra em definições muito modernas. Onde é que está o conflito? Deus não é científico. E às vezes Deus não é ciência. Ciência é outra coisa. Ciência tem que ser ateísta. Ciência tem que ser materialista. Materialista. Eu não gosto de ateísta. Mas tem quem use, tem quem diga isso. Quem use, né? Ciência tem que ser ateísta e tal. E eu acho que isso diminui muito, não só a origem do saber científico, né? É meio que serrar o galho onde você está sentado, mas é desprezar muito o que foi construído ao longo do processo histórico sobre ciência. E isso é muito estanque, assim, dizer, Deus é uma hipótese, obviamente. Eu não consigo ir no laboratório. Ele é uma hipótese acerca da explicação da origem da vida e do sentido da vida de forma geral, né? E ele também ele ocupa uma lacuna que a ciência ainda não... Sim, mas o Deus de lacunas não é o que eu prefiro ter. Deixa o Iago terminar. Mas ter Deus como hipótese possível, hoje ETs não são manifestos a nós. Certo. É uma ideia, é uma hipótese. Deus, ET é uma hipótese. Ninguém nunca viu um ET. Ninguém nunca viu um ET. O ET é uma fé. Ninguém nunca viu, ninguém nunca... É uma confiança que pode existir. Você acredita ou não acredita? Zero evidência de que existe vida extraterrestre. Menos o ET Bilu, que foi filmado. Não, isso aí é um pequeno vórtex de realidade que nós temos que a gente aceita. Mas, junto com a grávida de Taubaté ali do lado ali. Né? Então, assim, pra Varginha falar que não tem ET de Varginha. Não, tem coisa que você aceita, né? Mas você pode dizer que é uma hipótese. Mas eu não sigo essa hipótese. Mas é uma hipótese possível que pode ser aceita no ambiente científico. É possível. Quando você olha eu tenho aqui uma evidência acerca da origem da vida. Eu olho para o registro fóssil, eu olho para as explicações possíveis da origem do universo. Dizer a hipótese, cara, eu olho para isso tudo aqui e eu não consigo achar que é
que é evidência suficiente para que isso foi um ato aleatório, que a gente veio de um caldo primordial, que aí já é mais hipótese ainda acerca da origem das coisas. É hipótese. Eu não tenho um registro fóssil me devolvendo a um quadro primordial. Um caldo primordial. Eu tenho uma hipótese e a ciência ela tá o tempo todo se valendo de hipóteses. O tempo todo chutando possibilidades, tentando encontrar alguma coisa que lhe diga. Dizer, eu acredito que Deus guiou o processo evolutivo, por exemplo. Isso é uma hipótese científica? É tão científico dizer que que o ET trouxe alguma coisa. Como Richard Dawkins falou, por exemplo, que eu posso aceitar que extraterrestres vieram porque tem sinais de criação no mundo também e tal. E aí pra eles pode ser chamado de científico. Mas dizer que um designer inteligente pode ter guiado esse processo, porque eu acho que é um processo muito improvável, uma sintonia muito fina pra chegar onde a gente chegou e tal. Eu não aceitar essa hipótese como algo dentro do mundo científico é uma coisa que qualquer um que seja religioso se incomoda.